pode começar, né? Então, bem-vinda, Fernanda, por favor. O vídeo é todo seu. Bem, muito bem. Gostaria muito de agradecer o convite, né? Eu estava falando antes de começarmos a gravar. Eu não tinha como dizer não, né? Meu problema era ter como preparar uma apresentação totalmente nova, agora para esse início de fevereiro. Aí, quando a Carmen falou a palavra-chave Celso Furtado, eu falei, se é Celso Furtado, então tudo bem, dá para falar a qualquer momento, né? E aí, a proposta dessa conversa que farei com vocês hoje, aqui no FIND, é falar um pouco da perspectiva de Celso Furtado, mas não somente olhar para o Furtado como um autor que pensou o Brasil e o desenvolvimento no passado, né? Furtado faleceu em 2004, então, por mais que ele tenha escrito até o final da sua vida, né, o último texto que o Furtado escreve justamente 10 dias antes do seu falecimento, já passados 17 anos, a primeira pergunta que se pode fazer, especialmente a partir da perspectiva dos mais jovens, é se Furtado ainda teria o que nos dizer em 2021, né? E a minha ideia com essa conversa de hoje é justamente dizer que sim, Furtado ainda tem muito a nos dizer, então ele tem uma obra que merece ser, sim, revisitada, repensada e servir de inspiração para a gente olhar para além do horizonte e imaginar um futuro do desenvolvimento, especialmente do Brasil, diferente dessa trajetória que, infelizmente, nós estamos construindo nos últimos anos. Então, a minha ideia aqui, eu vou fazer uma brevíssima apresentação do Furtado, né? Acho que o Furtado é um autor bastante conhecido, mas eu sempre gosto de começar falando um pouco sobre a biografia dele, né, para a gente entender como que a vida, né, a atuação do Furtado como homem público, como que ela se combina com a sua atuação como professor e como acadêmico, para depois passar, eu segui mais ou menos a estrutura do texto que a Fernanda passou como indicação, que foi um texto publicado no boletim da UERJ, né, que esse foi um convite bastante simpático também do professor Luiz Fernando de Paula, em que escrevi ali um texto falando dessa perspectiva de como o Furtado contribuiu ricamente, ainda tem muito potencial para contribuir para a discussão do desenvolvimento como conceito e também como estratégia, né, quais as estratégias para a gente se alçar a condição de desenvolvimento. Então, Furtado teve a questão do desenvolvimento e o enfrentamento do subdesenvolvimento, especialmente do Brasil e da América Latina, como uma missão de vida. Ele é um nordestino, brasileiro e latino-americano, então esses três predicados de Celso Furtado se refletem na sua obra e nas preocupações centrais que ele apresenta ao longo da sua vida, como pesquisador, como acadêmico, como teórico e também como homem público. Ele foi um pensador original, ousado, muito criativo e bastante rigoroso do ponto de vista teórico-metodológico. Ele vai escrever por cerca de 60 anos, portanto, ele vai atravessar todo o século XX e sempre atento ao contexto histórico e aos problemas impostos pela realidade. Então, se nós comparamos, por exemplo, um texto como Formação Econômica do Brasil, escrito ali no final da década de 50, com livros que Furtado escreve na década de 60, da década de 70, 80, 90, nós vamos perceber que o Furtado não fica parado no tempo, ele nunca ficou parado no tempo, né? Por isso, às vezes, eu me incomodo muito quando apresentam críticas à visão de Furtado e apresentam essas críticas pautadas na Formação Econômica do Brasil, como se Furtado não tivesse escrito por mais 60 anos, para além do seu livro mais conhecido, do seu livro clássico. Furtado, além de analisar profundamente os problemas do subdesenvolvimento da América Latina e do Brasil, ele também vai desdobrar a agenda de políticas. Então, a marca de Furtado é a teoria sempre aliada à ação, mas não a qualquer ação, é sempre a ação que provoca a transformação. E o sonho furtadiano era justamente, né, construir, e aí ele vai tentar, né, atuar diretamente para isso também, um país verdadeiramente desenvolvido. Então, ao longo da apresentação de hoje, também esse verdadeiramente que está aí colocado em destaque também será objeto de discussão para nós, né? Breves notas biográficas do Furtado, um brasileiro nascido em Pombal, na Paraíba, em 1920. Então, ano passado foi o ano de centenário de Furtado, de nascimento de Furtado. Foram muitas atividades, muitos seminários, muitas discussões, muitas mesas, e assim, imagino que a gente vai continuar falando sobre Furtado ainda em 2021, e na verdade, enquanto o Brasil permanecer nessa condição de subdesenvolvimento, acho que nós vamos continuar a falar muito sobre Furtado. Furtado vai permanecer ainda como um autor bastante atual. Ele vai estudar Direito na Universidade do Brasil,
Em 48, ele vai se doutorar em economia na Universidade de Paris, e o título da sua tese era A Economia Colonial no Brasil, nos séculos 16 e 17. Ele retorna ao Brasil em julho de 1948, a DASP, em que ele vai atuar bastante tempo. Ele vai se candidatar à seleção de economistas aberta pela recém-criada CEPAL. Em fevereiro de 49, então, Furtado muda-se para o Chile e ele vai permanecer como diretor da divisão de desenvolvimento econômico da CEPAL entre 49 e 57. E é nesse contexto de início da CEPAL que, junto com o Raul Prebisch, que era a principal referência, né, do pensamento cepalino estruturalista, o Furtado, junto com o Prebisch, vai formatar esse método histórico estrutural, que é o método que diferencia a análise latino-americana a respeito do desenvolvimentismo, né, das estratégias para alçar essas nações à condição de desenvolvimento. Então, aqui eu já marcaria uma primeira diferença do Furtado e do Prebisch e dos autores latino-americanos dessa tradição com respeito aos outros autores desenvolvimentistas clássicos, né? Então, apesar de eles serem colocados todos dentro da caixinha do desenvolvimentismo, eles têm diferenças que são importantes, e boa parte delas se explica pelo método histórico estrutural e pelas especificidades mesmo de constituição da América Latina, né? Entre 53 e 55, ele vai presidir o grupo misto CEPAL-BNDE, cujo trabalho vai servir de base para o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Aqui só uma breve nota sobre Formação Econômica do Brasil, né, que é o livro mais conhecido, mais lido do Furtado, traduzido para mais de 10 línguas, enfim. Ele vai, em 58, deixar a CEPAL, ele decide retomar os estudos, ele vai fazer o que hoje a gente chama de pós-doutorado, ele vai chegar a Cambridge, então, em 58, e vai ser supervisionado pelo Nicholas Calder. Lá ele ainda vai conviver com a John Robinson, com o Sraffa, com a Amartya Sen, em que ele vai ser a quem ele vai se referir no Fantasia Organizada como os keynesianos de esquerda. E é nesse contexto que ele vai escrever, no espaço de 3 a 4 meses, o seu mais conhecido livro, Formação Econômica do Brasil, né? E na Fantasia Organizada também ele tem uma breve passagem que ele fala, né, sobre esse processo de definição e de construção do FEB, né? Então ele diz o seguinte: foi dessa ideia que surgiu a Formação Econômica do Brasil, redigida entre novembro de 57 e fevereiro de 58, nas sobras de tempo que ia furtando ao Festival do Debate Teórico. O método era o mesmo que utilizara em trabalhos anteriores: aproximar a história da análise econômica e extrair desta perguntas precisas e obter respostas para as mesmas na história, né? Então, aqui a influência, né, do método histórico-estrutural já se mostra bastante marcada e bastante presente nesse livro mais clássico do Furtado, que é a Formação Econômica do Brasil, né? E essa é uma outra observação, né? Nós que passamos pela graduação em economia, quase sempre a Formação Econômica do Brasil é dado como um livro de história econômica, né? E só como livro de história econômica. E aí abre-se, né, uma série de críticas: o Furtado errou com esse dado, o Furtado errou com essa previsão, o Furtado não estava levando em consideração as especificidades do contexto, por exemplo, da economia que se forma nas Minas Gerais, enfim, né, uma série de críticas, uma série de trabalhos, principalmente a partir da década de 70, foram realizados, né, tendo Furtado e Caio Prado como fonte de crítica, né? E aí eu sempre costumo responder o seguinte, né? O Furtado não estava preocupado, não que isso não fossem questões importantes, com os detalhes, né, de todas as questões que envolviam a formação do mercado interno, a constituição de sociedades específicas, de comunidades específicas, mas ele estava tentando construir uma interpretação de mais longo prazo com respeito ao caminho, à trajetória de desenvolvimento e subdesenvolvimento do Brasil, né? Então, eu costumo dizer que o Formação Econômica do Brasil não é um livro de história econômica, embora ele possa ser utilizado, sim, para discutir história econômica brasileira. Mas, mais do que isso, ele é um livro de desenvolvimento, na medida em que ele apresenta ali uma interpretação da formação da sociedade e da economia brasileiras e como isso continua a ter, né, repercussões, né, muito tempo depois, inclusive podemos trazer, né, essas repercussões ainda para o século XXI, infelizmente.
Ele vai ser criador e o primeiro superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Lá ele vai atuar entre 58 e 64. E aí essa data 64, como todos podemos imaginar, justamente como o fim da trajetória do Furtado na Sudene, porque ali acontece o golpe de 64. Antes disso, né, ele vai ser também o primeiro ministro do Planejamento do Brasil. Então, essa ideia do planejamento associado ao desenvolvimento, podemos dizer assim que é uma marca, uma herança furtadiana. Ele vai permanecer nessa função entre 62 e 63, e é nesse contexto que ele vai, então, escrever o Plano Trienal do Desenvolvimento, que foi o primeiro plano de desenvolvimento que trouxe como proposta, além das medidas mais tradicionais, associadas ao pensamento desenvolvimentista mais geral, ele também vai combinar essas questões às chamadas reformas de base. E aqui, de novo, destaco, né, essa diferença da visão latino-americana do desenvolvimento com respeito à visão do desenvolvimentismo da tradição anglo-saxã. Em 64, Furtado vai ser exilado, ele vai constar na primeira lista de exílio do Brasil, e ele, a partir daí, né, vai desenvolver, né, vai fundamentar a sua carreira como acadêmico e professor no exterior. Ele vai ser professor da Universidade de Paris por cerca de 20 anos, e as cadeiras que ele vai ministrar lá serão Economia do Desenvolvimento e Economia da América Latina. Ele também vai lecionar em outras universidades, como Yale, Columbia, Cambridge e outras, né? Aqui eu destaquei um trecho do Diários Intermitentes, né, que me chamou bastante atenção quando ele vai escrever ali em 70, em Paris, portanto, em que ele vai falar um pouco sobre a experiência de professor e como, de certa forma, pelo menos eu leio dessa perspectiva, esse trecho, ele se ressentia, né, de naquele contexto, naquele momento, não poder estar atuando mais diretamente como homem público, que era o que ele estava acostumado a fazer desde a década de 50, né, em que ele atuou mais diretamente no governo, né, em centros de pesquisa, enfim. Aí ele diz o seguinte nesse trecho do Diários Intermitentes: insensivelmente, eu fui vestindo a pele de um professor universitário europeu, o que significa viver mais em contato com livros do que com o mundo real. Quanto mais a gente estuda, mais ignorante se sente, o que cria uma tendência a acumular conhecimentos ao infinito. No meu caso, como eu vivi muitos anos, até a raiz dos cabelos, envolvidos com os problemas reais, espero que esse banho de erudição não me destrua a capacidade para me comunicar com outras pessoas e para perceber as coisas sensíveis, né? Então, essa frase, né, me marcou bastante quando eu li Diários Intermitentes, então eu sempre faço questão de trazê-la, que é uma forma também de nós, como acadêmicos e pesquisadores, sempre nos contestarmos, né? Afinal, para que a gente está fazendo ciência? Afinal, para que a gente está atuando na academia? Né? Continuando as breves notas biográficas do Celso Furtado, a anistia política dele vai acontecer em 1979, ele vai ainda retornar ao exterior em 85 como embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia, e entre 86 e 88 ele vai ser ainda o ministro da Cultura do Brasil. E aí isso pode chamar a atenção, né? Afinal, um economista como ministro da Cultura, inclusive fica aqui uma sugestão, o Roda Viva disponibilizou no canal no YouTube, né, as edições retrô do Roda Viva, e entre elas tem uma do Celso Furtado, uma entrevista dele em fevereiro de 87, né, bastante interessante essa entrevista do Furtado, e ali no meio vão perguntar para ele, você não gostaria de trocar de ministério, né? Você está feliz no Ministério da Cultura? E ele vai justamente responder que ele estava no ministério em que ele deveria estar, porque ao longo da vida dele ele percebeu que a economia era apenas um meio, e que a cultura, como um símbolo da forma como as pessoas vivem, a cultura era o fim, né? E o motor da transformação era justamente a criatividade. Então, para nós economistas, né, entender que a economia é um meio, a economia é um fim, já é um baita aprendizado, né? E nos coloca de novo a pergunta que coloquei um pouco antes, afinal, para que é que nós somos economistas e para que a gente está estudando economia, afinal, né? Então, entrando um pouco mais no texto que passamos para vocês como referência dessa discussão de hoje, eu começo aqui falando de forma mais genérica sobre desenvolvimento, né? Eu sou pesquisadora da área de desenvolvimento,
Então, eu sempre gosto de fazer uma discussão assim, mais conceitual, né? Porque desenvolvimento não... Quando eu falo assim, define desenvolvimento, aí eu paro, tá, eu vou definir desenvolvimento a partir de qual perspectiva, né? Então, essas questões, elas não são fechadas, né? Tem muitas discussões possíveis, tem muitas definições possíveis a respeito do desenvolvimento. Então, a primeira questão que se coloca aqui é que o desenvolvimento como conceito, ele não pode ser discutido apartado do seu contexto histórico. Então, se a gente olha ao longo dos anos, se pegarmos ali como marco o século XX, o desenvolvimento foi incorporando uma diversidade de predicados ao longo do tempo, né? Então, se antes parecia suficiente pensar desenvolvimento como crescimento, ou desenvolvimento como diversificação dos padrões de consumo, né? Ao longo do século XX, isso foi se mostrando insuficiente. Então, questões relacionadas à distribuição, a questões políticas, a questões culturais, e mais especialmente aos limites ecológicos e ambientais, a expansão da forma de vida das civilizações industriais mais avançadas vão se tornando cada vez mais importantes. Então, isso foi, né, fazendo necessário sempre a reconfiguração e a rediscussão do que significa desenvolvimento, né? E o mesmo também vale, né, para além da questão do conceito, essa discussão também vale para as estratégias para alcançar o desenvolvimento. Então, também não existe um consenso com respeito a isso. Aliás, a agenda desenvolvimentista, que se fundamenta no contexto do pós-Segunda Guerra, ela vem justamente para fazer um contraponto às estratégias indicadas para crescimento e desenvolvimento, vindo de uma perspectiva mais tradicional, mais mainstream, né? Então, o desenvolvimentismo clássico vem como uma resposta a isso. Mas mesmo a resposta que o desenvolvimentismo clássico traz, e o próprio Furtado vai contestar essa resposta, não necessariamente é suficiente para a complexidade de questões que o século XX e agora o século XXI apresentam. Tá? Essa vai ser a questão do desenvolvimento, especialmente do subdesenvolvimento, será central da obra de Furtado, e aqui esse trecho que eu destaquei no texto que passei para vocês, como base dessa apresentação, é um trecho que ele apresenta num dos seus últimos livros, que é o Introdução ao Desenvolvimento Econômico dos anos 2000. Né? Então, a primeira coisa que se coloca poxa, alguém que passou 60 anos escrevendo sobre desenvolvimento, no final da sua vida, vai escrever um livro chamado Introdução ao Desenvolvimento Econômico. Né? E ali ele coloca o seguinte, que a ideia de desenvolvimento está no centro da visão do mundo que prevalece em nossa época. Nela se funda o processo de invenção cultural que permite ver o homem como um agente transformador do mundo. Então, seguindo, né, uma outra questão importante de destacar é que Furtado, como eu falei, né, ele vai escrever por muito tempo, né, e ele não vai ficar parado. Né? A visão do Furtado não é uma visão estanque, é uma visão que vai respondendo aos anseios do contexto histórico, aos problemas que vão se apresentando. Então, a obra dele é uma obra muito dinâmica nesse sentido. Então, ele vai contemplar ao longo da sua obra uma grande abrangência de temas. Então, ele vai apresentar elementos diversos para a discussão, tanto conceitual quanto estratégica do desenvolvimento. Além de fatores mais tradicionalmente classificados como econômicos, como aqueles relacionados à transformação da matriz produtiva, que é uma agenda tão cara do ponto de vista dos desenvolvimentistas, ele também vai abarcar questões sociais, políticas, culturais e também ambientais e ecológicas. E a sua reflexão vai sempre se nortear pela interpretação e diagnóstico da condição de subdesenvolvimento. Então, o olhar que Furtado traz é um olhar desde a perspectiva do sul global de países periféricos. É claro, né, que é difícil hoje a gente analisar o Furtado e não observar ainda traços marcados de uma visão, de uma perspectiva eurocêntrica na sua obra, especialmente, né, nos seus escritos ali até a década de 60. Mas eu arriscaria aqui que a partir da década de 70, e aí tendo o mito do desenvolvimento como marco, esses resquícios de eurocentrismo da perspectiva do Furtado vão ficando cada vez menos marcados. E no criatividade e dependência, talvez ali haja um outro rompimento interessante dessa perspectiva, em que ele vai colocando cada vez mais ênfase na necessidade de nós nos voltarmos para a nossa própria cultura e encontrar na nossa cultura o caminho para a construção de um processo e de um conceito de desenvolvimento completamente novo. Né?
E aí é por isso que, né, a defesa que faço aqui, o Furtado permanece atual e por isso ele merece ser sempre revisitado para nos inspirar a prospectar um devir diferente, né? Então, apesar de Furtado ter parado de escrever há 17 anos, desde que ele fez o seu último texto, né, e apesar dele ter começado a escrever lá em meados do século XX, toda essa obra de Furtado ainda, né, serve, né, ou deveria servir, pelo menos, de inspiração para a gente pensar o desenvolvimento do nosso país de uma forma criativa, ousada e diferente dessa que nós estamos construindo nos últimos anos, né? Então, entrando aqui efetivamente nas sessões do texto, a primeira sessão eu faço aí uma brevíssima recobrada sobre a perspectiva da história, da estrutura e da economia e a especificidade do subdesenvolvimento, né? Então, esse olhar que Furtado desenvolve a respeito dessas discussões, dessas reflexões, é um olhar já diferenciado de partida, na medida em que ele não está encarando a América Latina ou o Brasil como um contexto generalizado, né, ou desde uma perspectiva que seria, por exemplo, de um país, ou de um autor que miraria ou olharia esse contexto a partir de uma perspectiva do norte, né? Ele está ali, é um nordestino, né, que viveu na pele desde a sua infância, apesar de Furtado vir de uma família relativamente abastada, né, de classe média alta, ele vai viver, né, dentro desse contexto, ele vai saber o que é essa realidade, né? Um brasileiro, né, que também, né, estará atento a todas essas questões, por exemplo, as grandes desigualdades regionais do país, né? Não à toa, uma das principais agendas do Furtado será justamente a questão da pobreza no Nordeste e a necessidade de pensar o desenvolvimento da perspectiva regional também. Então, todos esses elementos, né, e que culminam no método histórico estrutural, vão fazer muita diferença da perspectiva analítica, né, e da profundidade da análise que autores como Furtado e Prebisch e outros autores da tradição latino-americana do desenvolvimento trarão para essa discussão, né? E a primeira questão aqui se coloca é que não seria possível desdobrar agendas de aplicabilidade universal para qualquer contexto. Então, as políticas ou as estratégias de desenvolvimento encontradas nos manuais, elas certamente não seriam aplicáveis para esses contextos tão específicos como os dos países da América Latina, né? Então, a primeira questão aqui a demarcar, né, é que o subdesenvolvimento, ele é tratado, dessa perspectiva, como um fenômeno coetâneo do desenvolvimento, né, e não como uma etapa, né? Essa é uma outra delimitação importante, que diferente de uma perspectiva como a do Hostel, por exemplo, não existem etapas em que o subdesenvolvimento se constitui como uma etapa ao desenvolvimento. Na verdade, é um fenômeno orgânico ao desenvolvimento, é um fenômeno coetâneo. Essa é a questão que o Furtado está aqui colocando. E o marco para isso, né, é justamente a Revolução Industrial. Então, para o Furtado, o subdesenvolvimento ele é uma consequência da forma como se vem propagando até os nossos dias a Revolução Industrial. Ele constitui, portanto, uma temática à parte, requerendo para isso um trabalho de interpretação totalmente autônomo, totalmente criativo, né? E é essa missão que ele está levando para a sua vida e vai cumprir, melhor dizendo, de forma brilhante, né? Sobre desenvolvimento e crescimento, uma outra questão importante, né? Se a gente entende o subdesenvolvimento não como uma etapa, mas como um fenômeno coetâneo, né? Uma outra diferenciação importante a ser feita é que desenvolvimento e crescimento são fenômenos diferentes. Crescimento pode levar a desenvolvimento? Pode, mas não necessariamente leva, porque o desenvolvimento implica a necessidade de combinar as mudanças quantitativas mais relacionadas ao crescimento, também mudanças qualitativas. E no caso dos países subdesenvolvidos, e aqui olhando especificamente para a América Latina e para o Brasil, os problemas estruturais, mesmo aqueles mais relacionados às questões econômicas, como da matriz produtiva, eram ainda muito profundos, muito marcados. Se a gente combina esses problemas aos problemas sociais, relacionados especialmente às abissais desigualdades, tanto regionais quanto entre classes, a aplicação de projetos ou de planos convencionais de desenvolvimento ou de crescimento estaria fadada a dar errado, né? O estruturalismo latino-americano, portanto,
do método histórico estrutural, que fundamenta a análise do Furtado, mas não limita ao mesmo tempo, analisa a forma como as instituições, ou os chamados fatores não econômicos, e a estrutura produtiva herdadas, historicamente, condicionaram a dinâmica econômica dos países em desenvolvimento e, por isso, geraram comportamentos que são diferentes do comportamento das nações mais desenvolvidas. Então, por isso, para o Celso Furtado e para outros autores da tradição latino-americana, o conceito do desenvolvimento vai compreender a ideia de crescimento, mas vai muito além dela. E no caso das economias periféricas, essa não correspondência direta seria ainda mais evidente, mais importante. Daí também a necessidade do tratamento teórico diferenciado com respeito ao subdesenvolvimento. E outra questão que é bastante cara à análise do Furtado, e aí que traz elementos adicionais de economia política para a análise que Furtado faz, é a ausência de centros próprios de decisão adicionada à rigidez estrutural, compondo a questão crucial do fenômeno da dependência externa. Né? Então, Furtado não está alheio, né, ao fato, né, e aí o conceito centro-periferia nos permite entender isso, né, de uma forma mais direta, que é um conceito central, chave, né, apresentado já no Manifesto Latino-Americano de 49 do Prebisch, né, como a forma, né, de novo, como o pós-evolução industrial divide o mundo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e a forma como isso vai se concretizar nas suas relações comerciais internacionais, como isso vai compondo ou vai dificultando a margem de manobra para que esses países tomem decisões que realmente permitam o rompimento com a condição de subdesenvolvimento desses contextos. Né? Outra questão central da análise do Furtado é o que a gente pode chamar aqui de desajuste estrutural. Então, uma outra questão que ele coloca, e aqui a dependência tecnológica como uma questão central nesse processo, é que os países subdesenvolvidos, eles cresceram, né, especialmente ali no período desenvolvimentista, e aí tem no Brasil como talvez um dos principais exemplos, eles vão crescer pela simples assimilação de técnicas já existentes. Técnicas e tecnologias essas pensadas para contextos de dotações de fatores completamente diferentes das dotações de fatores desses países subdesenvolvidos. Falando de outro modo, né, uma preocupação que o Furtado coloca aqui, é que, né, essa tecnologia importada e trazida para a matriz produtiva de países como o Brasil, no processo de industrialização, não estava adaptado à sua dotação de fatores que tinha, né, como fator abundante justamente a mão de obra. Essa é uma questão também que será central para a análise do Arthur Lewis, né, em todo o modelo teórico que ele desenvolve, a questão da oferta ilimitada de mão de obra, né, e como a tecnologia não estará necessariamente adaptada a isso. Então, tudo bem, né, a industrialização, ela promove uma complexificação da matriz produtiva, ela provoca potenciais efeitos de encadeamento dentro dessa matriz, mas não necessariamente ela tem uma capacidade de absorção de mão de obra tão desejável. Né? Então, essa é uma questão desse subemprego estrutural de fatores que é central nessa análise furtadiana e também dessa tradição cephalina estruturalista, né? Que aí coloca uma outra questão, né? O crescimento, para eles também se tornarem desenvolvimento, ele não pode prescindir também dessa preocupação, né? De como que a gente faz para melhor aproveitar o nosso fator mais abundante, que é justamente o fator mão de obra. E aí o Furtado vai colocar uma outra questão, que é bastante interessante, sobre como, né, foi possível países como o Brasil se modernizarem antes de que a própria economia se desenvolvesse. Né? E com isso ele está querendo dizer o seguinte, que o desenvolvimento, ou melhor, o progresso na concepção vulgar, passou a confundir-se com a importação de certos padrões culturais, ou seja, com a modernização dos estilos de vida. O que ele está querendo dizer aqui? Né, que essa suposta modernização, ela simplesmente se verifica pela diversificação do perfil do padrão de consumo, mas um perfil de padrão de consumo que será acessível apenas a uma parcela diminuta dessa sociedade.
né? E como essa sociedade vai se organizar para satisfazer esse perfil de consumo, inicialmente na forma de importados e depois pela própria produção interna, né? E como que a concentração ou sobreinvestimento de recursos nesses setores produtivos, por sua vez, traz efeitos perniciosos do ponto de vista do subemprego estrutural de fatores, porque setores produtores de bens de consumo mais complexos nesse sentido, complexos no sentido da diferenciação do produto, tendem a ser mais capital intensivos do que trabalho intensivos. Então, isso vai ajudando a piorar essa questão colocada aqui da incapacidade ou da insuficiência da absorção do fator mais abundante nessas economias, que é o fator mão de obra, né? Inclusive, aqui eu deixo uma outra sugestão. Recentemente foi disponibilizado e editado um documentário de 26 minutos chamado Choque Cultural, em que toda a discussão é feita especialmente numa entrevista com o Celso Furtado, em que ele vai apresentando esse argumento, né, de como essa forma de desenvolvimento impulsionada por esse perfil de consumo das classes mais altas, né, esse consumo conspícuo, como isso, ao ser trazido, né, incorporado no contexto dos países subdesenvolvidos, como isso vai trazendo efeitos cada vez mais perniciosos, vai tornando esse nó da armadilha do subdesenvolvimento cada vez mais difícil de ser superado, né? Então, nesse sentido, o progresso tecnológico foi no Brasil uma consequência do desenvolvimento não seu motor, né? Então, ele não, o desenvolvimento que aqui foi tentado, né, no período desenvolvimentista, ele, ademais, né, dependente tecnologicamente e de uma tecnologia que não estava adaptada à nossa dotação de fatores, e com isso vai gerando mais efeitos difíceis de serem enfrentados no contexto, intensificando, inclusive, né, o processo histórico de desigualdade, né? Desculpa, diga. Só qual é o nome do documentário? Choque Cultural. Obrigada. Se jogar no Google aparece, Fê. Tá, vou passar para todo mundo, então. Zelito Viana, se eu não estou enganada, que é o diretor do documentário. Super interessante, 26 minutos. Não, bacana parece demais. ótimo. Vale muito a pena ver, assim. Bem interessante. Obrigada. Imagina. Então, seguindo aqui para a segunda parte do... Quanto tempo eu tenho, gente, para falar? Eu não perguntei. Tempo que tu quiser. Olha, que isso é perigoso, hein? Não, normalmente a gente faz de 1 hora e aí depois a gente tem discussão e tal, mas está super bom de tempo ainda. Mas eu acho que mais 20 minutinhos eu termino aqui o que eu tinha programado. Então, chegando para a segunda parte, né, desse texto, então a primeira é entender o subdesenvolvimento como um fenômeno específico e a necessidade de teorizar, né, de uma forma criativa, né, e desenvolver uma teoria própria para entender esse contexto, né? Então, essa é a primeira questão, né, que os latino-americanos, como o Furtado e Prebisch, assumem essa missão, né? Uma outra questão que depois se coloca é como, né, a própria estratégia pensada para o enfrentamento do subdesenvolvimento, que é a complexificação da matriz produtiva, que é a requalificação do padrão de inserção externa, que é, portanto, né, calcar toda a estratégia na industrialização e no planejamento estatal para promover essa industrialização, como essa estratégia, né, pensada da perspectiva desses autores, vai apresentando limites, né? E esses limites vão se mostrando cada vez mais evidentes ali na década de 60 e a década de 70, né? Então, esses limites colocados, sejam geopolíticos, sejam políticos, ou pela própria falta de fôlego que o processo histórico, né, que isso vai ser tentado, que é o processo substitutivo de importações, vai apresentando, isso vai se refletindo também na análise do Furtado, né? Então, aqui, nessa segunda parte, destaco algumas passagens do Furtado em que ele vai novamente enfatizar os problemas relacionados à dependência tecnológica, ao que ele chama de mimetismo cultural, e ele, inclusive, vai usar o termo desenvolvimento mimético, né, para especificar essa estratégia de desenvolvimento tentada no contexto do período desenvolvimentista, e para culminar, então, no chamado mito do desenvolvimento,
que aí me dá a ponte para o que eu apresento ainda de forma muito, muito inicial na terceira parte do texto, tá? Então, seguindo, o que o Furtado entende como desenvolvimento periférico, né? Ele passa a ser, portanto, a diversificação e a ampliação do consumo de uma minoria cujo estilo de vida é ditado pela evolução cultural dos países de alta produtividade e onde o desenvolvimento se apoiou desde o início no progresso tecnológico, né? Então, essa questão da tecnologia, de novo, né? O que ele está ressaltando aqui? Ora, a tecnologia é pensada para o contexto dos países centrais, em que, ao longo do tempo, o fator mão de obra foi se tornando cada vez um fator mais escasso e mais caro, a tecnologia que ali se desenvolve, se reflete, é justamente para o quê? Para economizar o fator mão de obra. Quando a gente transplanta essa tecnologia para um contexto completamente diverso, como o do Brasil, por exemplo, a gente traz uma tecnologia que, tudo bem, cumpre, entre aspas, o seu papel, né? De diversificar a matriz produtiva, mas não cumpre o seu papel de absorver a mão de obra, ou, para usar o termo do Arthur Lewis, de resgatar as pessoas do mar de atraso do subdesenvolvimento, né? Ou a maior parte das pessoas, né? Ou apenas uma pequena parte delas. Então, o Furtado, ademais, né, ele vai, e aqui já criando pontes para um argumento que ele vai desenvolver melhor, né, na década seguinte, especialmente na criatividade e dependência, e como vai, né, se observando uma retroalimentação entre a forma de dominação política e de dominação cultural e a maneira como se apropriam os frutos do progresso tecnológico. E aí, para a gente entender essa cadeia, né, de retroalimentação, de feedbacks, aqui o que está acontecendo, né? Qual é o elo, né, que está justamente permitindo essa retroalimentação? É o perfil de consumo novamente, né? Então, o perfil de consumo, como um reflexo ou como um resultado desse padrão cultural, né, ele é bastante importante para a gente entender toda essa amarra de argumentos que o Celso Furtado apresenta, né? E o cerne dessa questão estava, por sua vez, no sistema de decisões relacionados ao quadro institucional, a orientação das políticas cambial, de crédito, de preços e de salários, né? Então, essas escolhas que foram sendo feitas com respeito aos setores a privilegiar no processo de desenvolvimento, aos setores a terem preferência de investimento, a terem maiores isenções nas importações, enfim, todas as políticas que foram sendo adotadas no período desenvolvimentista culminaram nesse resultado, né? Então, essa crítica, essa colocação que o Furtado está aqui colocando, e que a gente pode transplantar também para o nosso contexto atual, certamente, né? Que setores a gente tem que privilegiar para o desenvolvimento do país, né? Quais são as estratégias que a gente tem que adotar? Quais têm que ser as nossas principais apostas, né? Então, a questão aqui da mão de obra, eu vou destacar isso um pouco mais para o final da apresentação, e da absorção da mão de obra, ou seja, de incorporar essa massa de excluídos. A dinâmica econômica aparece, né, aqui como algo fundamental do ponto de vista do Furtado. Não só do ponto de vista do multiplicador keynesiano, mas do ponto de vista, principalmente, da garantia da dignidade humana, e colocar a dignidade humana como a prioridade principal, a prioridade máxima, melhor dizendo, de qualquer estratégia de crescimento e desenvolvimento, né? Daí que Furtado vai colocar a necessidade da atuação conjunta, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, né? Então, para romper os obstáculos estruturais, seria necessária uma atuação simultânea. Do lado da oferta, conferindo maior flexibilidade, ou seja, resolvendo os gargalos produtivos que essas economias, no caso também a brasileira, apresentavam, né? Ou seja, diversificar a matriz produtiva, tornar essa matriz mais concatenada e encadeada, e do lado da demanda, de modo a modificar o seu perfil, né? E como é que a gente modifica o perfil da demanda, né? Tanto do ponto de vista da maior incorporação de mais pessoas a esse mercado consumidor, a esse mercado interno, né? Ou seja, democratizando, entre aspas, o acesso a esse mercado. E como é que se faz isso? Redistribuindo renda, redistribuindo riqueza, aumentando os postos de emprego, mas também no ponto de vista cultural, né? Começar a colocar, né, questões relacionadas ao tipo de padrão de consumo que se quer desempenhar, né, que se quer imitar,
né, que é um outro conceito que ele vai também retrabalhar, né, aí com maior preocupação do ponto de vista dos limites ambientais e ecológicos no mito do desenvolvimento. Então, diz aí o Furtado, isso já num texto mais recente, de 92, em que ele vai falar sobre a forma como a inserção inicial no processo de difusão do progresso tecnológico, simplesmente pelo lado da demanda de bens finais de consumo, acabou conduzindo a uma conformação estrutural que bloqueou a passagem do crescimento ao desenvolvimento, né? Justamente porque esse foco estrito na demanda e naquela aposta, né, que depois a gente colocou a alcunha da teoria do bolo, né? Primeiro a gente faz o bolo crescer, depois a gente divide. Qual que foi o fermento desse bolo? Né? É potencializar os setores produtivos que produziam para a classe que tinha mais renda, e ao fazer isso, né, potencializou ainda mais a concentração de renda. O Furtado vai colocar aqui essa como uma questão que vai bloquear a passagem do crescimento ao desenvolvimento, ou seja, se a gente não mexe nas questões distributivas, a maneira como se distribui a renda e a riqueza nesse sistema econômico, ele vai chegar a um esgotamento, né? Ele não vai conseguir prosseguir no processo de acumulação. Aí eu coloco aqui duas perguntas. Tá, ok, desenhamos o quadro, né? Lá na década de 50 parecia que tinha saída, né? A saída era a estratégia pensada do nacional desenvolvimentismo, né? Industrialização, o planejamento estatal, né? Algumas outras transformações sociais combinadas. Ao longo das décadas de 50 e 60, principalmente das 60, essa agenda vai mostrando limites, né? E aí o Furtado desenha todo esse quadro dizendo, olha, aqui estão os nós que nos ajudam a entender por que a gente conforma uma armadilha histórica do subdesenvolvimento. Aí a próxima pergunta que se faria tem como sair dessa armadilha ou a gente está preso numa caverna do dragão eterna, né? A gente nunca mais vai conseguir sair daqui, né? E antes disso, uma outra pergunta. Seria então um desenvolvimento mito, que é a discussão que ele vai fazer no livro dele de 74, né? Então, se o desenvolvimento era confundido com a reprodução do estilo de vida dos países mais avançados da civilização industrial, aí o Furtado diz esse livro, olha, então se é assim que a gente define desenvolvimento, então ele é um mito, né? Então ele diz o seguinte, cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento é um simples mito. Graças a ela tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abre ao homem o avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos, como são os investimentos, as exportações e o crescimento, né? Então, a partir desse trecho de Furtado, a gente pode desdobrar da seguinte pergunta: para que tem servido tudo isso? Né? Para quem tem servido tudo isso? Né? E aqui a gente coloca de novo a questão de quais são as prioridades desse desenvolvimento. Desenvolvimento é isso, né? Felicidade, entre aspas, é você ter acesso a uma cesta de consumo tal qual tem as sociedades dos países mais avançados da civilização industrial? Ou será que a gente está invertendo, né, a prioridade? Será que a gente está com valores substantivos invertidos? E, na verdade, nossas prioridades deveriam ser outras, né? Para que serve a ciência? Para que serve a criatividade humana? É para potencializar o processo de acumulação por meio da diversificação dos padrões de consumo? Ou é para, de fato, pensar meios para impactar positivamente a maneira como as pessoas vivem, né? Ou seja, garantir a dignidade para a maior parte da humanidade, né? Então, são essas questões que estão aqui de fundo, em todas essas questões, essas contestações que o Furtado traz. Mas aqui, especialmente no mito do desenvolvimento, um argumento central do Furtado, e aqui inspirado, incitado, né, pelo relatório que sai ali em 71, 72, chamado Os Limites ao Crescimento, para dizer que seria impossível que todos os países do mundo reproduzissem o padrão de consumo das civilizações industriais mais avançadas. Ou seja, o planeta não daria conta do ponto de vista de recursos naturais, né? Então, tem esse limite ambiental e ecológico colocado. E aí, Furtado vai trazer essa questão nesse livro para dizer, olha, se a gente está entendendo o desenvolvimento como isso, então esquece, ele é um mito. Não tem como todo mundo chegar a esse padrão pelo próprio limite que o planeta coloca. Mas, para além disso, né, ele avança nessa discussão do ponto de vista de como
né, essa forma, né, ou essa ilusão, esse mito do desenvolvimento, né, acabou conformando, né, a própria desigualdade mundial, né, na medida em que os países do sul global continuaram a insistir nessa estratégia e na tentativa de chegar àquele resultado, né? Então, conforme problematiza Furtado, na medida em que a capacidade inventiva e criatividade humanas foram subordinadas aos objetivos da acumulação, atrofiaram-se os vínculos de criatividade com a vida humana, concebida como um fim em si mesma, e hipertrofiaram-se suas ligações com os instrumentos que utiliza o homem para transformar o mundo, né? Ou seja, é como se as prioridades, né, tivessem sido totalmente invertidas, né? Seria possível, então, fazer diferente e inverter as prioridades do desenvolvimento na direção de outros valores substantivos? Essa pergunta que eu deixo aqui na segunda sessão, né, inspirada pelo próprio Celso Furtado, para levar a algumas reflexões ainda inacabadas, né, na última sessão do texto, em que eu chamo aí Além do Horizonte, a atualidade do Furtado, e aqui é o futuro do desenvolvimento. Esse futuro não foi para usar os termos atuais, né, mas para colocar, foi erro mesmo de digitação, né. Como foi possível que chegássemos a isso, né? Esse é um trecho do livro do Furtado de 81, chamado Brasil Pós-Milagre, e eu gosto muito desse trecho, porque infelizmente ele ainda permanece atual, né? A gente pode pegar esse trecho, transplantar para 2021 sem nenhum problema, em que ele diz o seguinte: as malformações da sociedade brasileira são tão evidentes, tão grande o contraste entre a penúria e o desperdício, que todos devemos questionar-nos como foi possível que chegássemos a isso. Como conciliar essa realidade com as potencialidades do país e com o notável esforço de desenvolvimento já realizado, né? No fundo, ele está dizendo, olha, por que a gente dá tão errado se a gente poderia dar tão certo, né? O que a gente precisa fazer para construir, portanto, um resultado diferente, né? Potencial nós temos, a gente precisa aprender a usar esse potencial, né? E aí vem a pergunta, que futuro nos aguarda? Esse é o título de um textinho do Furtado do começo da década de 2002 especificamente, em que ele diz o seguinte: o Brasil atravessa uma fase histórica de desilusão e ansiedade. Naquele contexto, há 19 anos, portanto, Furtado apontava para as malformações da nossa industrialização, norteada por ele chamado de desenvolvimento mimético. E que desenvolvimento mimético é esse? Esse desenvolvimento impulsionado por indústrias que produzem para uma parcela diminuta da população e que vai, a partir daí também, e da tecnologia na qual se baseia, né, potencializando o aumento do que ele vai chamar aí, né, de uma massa de excluídos, né? Pensando em 2021, o que nos diria Furtado diante do processo recentemente observado de desindustrialização precoce, reprimarização da pauta exportadora e recrudescimento das desigualdades, né? Ou seja, um contexto, né, que está regredindo para além, né, ou para trás, melhor dizendo, da década de 30 do século XX. Né? O que ele nos diria, né, se ele estivesse aqui conosco hoje, olhando para 2021 e para o recrudescimento desses problemas, que já eram preocupações na década de 50 do século XX. Alguns deles pareciam que nós estávamos no caminho de solução, mas desde pelo menos a década de 80, né, com o processo já de desmonte da indústria montado no período desenvolvimentista, e já na década dos 2000, esse processo de reprimarização da pauta e o recrudescimento das desigualdades. O que ele diria? O que a gente faz, né? Qual seria uma agenda furtadiana? E aqui eu apostaria, né, que Furtado ainda, né, diria que a industrialização, ou para usar um termo mais moderno, mais recente, para a gente não confundir essa industrialização com a industrialização lá de meados do século XX, né? Então, para falar de uma forma mais aberta, a complexificação ainda faz parte do caminho, ou seja, a transformação da matriz produtiva na direção de atividades mais complexas, com maior capacidade de geração de valor, com a maior possibilidade de gerações de efeitos de encadeamento na economia, ainda seria uma aposta para ele, né? E por quê? Porque são justamente esses setores que têm o que o Furtado chama de maior poder germinativo, ou seja,
a capacidade de engendrar transformações no sistema econômico. Isso traria, em tese, a chave da libertação da dependência das nações periféricas, ao também permitir, em grande medida, uma requalificação do próprio padrão de inserção externa, que era a grande aposta, e ainda é, em boa medida, da agenda desenvolvimentista. Mas, para promover essas transformações, fazia-se necessária a contrapartida de realização de um nível adequado de investimentos no conjunto de toda a economia. Então, o setor externo, embora muito relevante, ele não seria em si somente um elemento propulsor do desenvolvimento. Aliás, é uma das discussões centrais do próprio Formação Econômica do Brasil, né? Então, toda a construção que ele faz da discussão dos diversos momentos, né, das principais pautas de exportação do Brasil, desde o açúcar, passando pela mineração, chegando no café, a grande questão que vai sendo colocada sempre pelo Furtado é como fazer para utilizar esse impulso do setor externo para transformar a dinâmica interna, né? Que aí ele vai dizer que só vai acontecer a partir da década de 30, né? A partir da política keynesiana do Getúlio Vargas, que vai então permitir um ponto de inflexão e a internalização do centro dinâmico da economia brasileira, que é o argumento que ele apresenta lá no capítulo 32 do FEB. Né? Mas seguindo aqui, voltando para o século XXI, para o ano de 2021, para além da questão da industrialização ou da complexificação da matriz produtiva, como uma fonte importante de acumulação e de geração de excedente, a gente também tem que pensar e não pode esquecer de como esse excedente é distribuído. Né? Então, para além da questão da acumulação, a questão da distribuição se configura como uma variável-chave extremamente relevante e importante do ponto de vista do Furtado, mas não só. Né? Os estruturalistas latino-americanos estavam atentos a essa questão. Né? Então, essa é de novo, né, uma diferença importante da abordagem desenvolvimentista latino-americana com respeito à abordagem desenvolvimentista da tradição anglo-saxã, principalmente. Né? Então, para o Furtado, o problema central dos países subdesenvolvidos não seria a formulação de planos convencionais de desenvolvimento. O essencial seria provocar mudanças estruturais. E que mudanças são essas? Né? Relacionadas à forma como se distribui a terra, à forma como se tributa, né? A forma como é desenhado o sistema tributário. Sem isso, né, não haveria como conceber planos de desenvolvimento bem-sucedidos. Há de se alterar, portanto, a maneira como se distribuem a riqueza e o poder, né? Provocar as chamadas transformações sociais. E aqui ressalto novamente, né, a questão, né, que Furtado já vai evidenciando, tanto do ponto de vista econômico, mas também político, que é a importância da maciça inclusão de trabalhadores no processo produtivo, enfrentando a tendência ao subemprego estrutural observado na industrialização de meados do século XX, e também da satisfação das condições de sustentabilidade ambiental. Né? Então, o que seria esse verdadeiro desenvolvimento? Né, que é um conceito que eu deixei em aberto lá no começo da apresentação. Segundo Furtado, só haverá verdadeiro desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente. É só quando prevalecem as forças que lutam pela efetiva melhoria das condições de vida da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento. Né? Então, o que seria isso, de certa forma? E aqui, Furtado, ele tem alguns lampejos, né? A gente identifica nessas falas do Furtado, que se assemelha muito, né, à forma de abordagem de um outro autor do desenvolvimento bastante importante, ainda vivo para nossa sorte, que é o Amartya Sen, que é olhar o efeito do desenvolvimento como a maneira como as pessoas vivem. Né? Ou seja, eu só enxergo o efeito do desenvolvimento se de fato eu estou impactando a maneira como as pessoas vivem. Né? Se as pessoas estão tendo vidas dignas, elas estão podendo serem donas dos seus próprios destinos, mas não da perspectiva de um liberalismo tacanho, né, que cada um faz o que quer, mas porque elas têm meios, né, têm as condições e estruturas socioeconômicas que lhes dão as condições para que elas façam as suas próprias escolhas, que possam ser o que elas quiserem ser, né, no final das contas. Né? Ou seja, isso não é um passe de mágica, mas isso é estruturalmente, politicamente, socialmente construído. Né? E aí, o futuro do desenvolvimento, já estou chegando para o fim, uma agenda furtadiana,
O desenvolvimento, e essa é uma das principais lições do Furtado e também de outros autores desenvolvimentistas, ele não é algo instantâneo ou que possa ser buscado individualmente. Ele demanda reflexão democrática, ampla participação popular e um planejamento. Necessitamos planejar o nosso desenvolvimento, precisamos para isso de um Estado forte e democrático, com instrumentos de alcance para requalificar a nossa matriz produtiva e nosso padrão de inserção externa, de modo a implicar um melhor aproveitamento da mão de obra, que é o nosso fator mais abundante, e também provocar um menor impacto ambiental, enfrentar as nossas desigualdades e permitir melhor distribuição do excedente gerado, e aqui enxergar o enfrentamento das desigualdades não como efeito, mas como combustível para tornar essa estratégia mais robusta, e também fortalecer as nossas instituições democráticas. Então, o desenvolvimento, ademais, requer um reencontro com o potencial criativo de nossa cultura. Aí diz o Furtado, pode parecer utópico, mas o utópico, muitas vezes, é fruto da percepção de dimensões secretas da realidade, um afloramento de energias contidas que antecipa a ampliação do horizonte de possibilidades aberto a uma sociedade. Então, esse convite que Furtado faz aqui, nesse texto de 2002, chamado Que Futuro Nos Aguarda, é dizer o seguinte, olha, né, sejamos criativos com as nossas estratégias e com as nossas políticas. A gente não pode se contentar com consensos esses, muitas vezes, que não respondem aos nossos problemas. E pior do que isso, eles podem intensificar os nossos problemas. Então, aqui ele faz um convite, né, como ele mesmo faz ao longo da sua obra, a ousadia teórica, a utilização da criatividade para provocar ações transformadoras. Né? Então, enquanto nós continuarmos a pautar as nossas políticas de crescimento e desenvolvimento a partir disso, de receitas, né, que seriam infalíveis em qualquer contexto, nós estaremos possivelmente fadados, né, a permanecer presos à armadilha do subdesenvolvimento. E aqui, para fechando mesmo, o último slide, né, um outro trecho que gosto bastante do Celso Furtado, em que ele vai falar, né, que a luta é uma constante. Então, ele diz o seguinte, esses elementos se manifestam na forma de ideias-força, que enquadram o meu comportamento na ação e também a minha atividade intelectual criadora. A primeira dessas ideias é de que a arbitrariedade e a violência tendem a dominar o mundo dos homens. A segunda é de que a luta contra esse estado de coisas exige algo mais que simples esquemas racionais. A terceira é de que a luta é como um rio que passa. Traz sempre águas novas, ninguém a ganha propriamente e nenhuma derrota é definitiva. Então, essa frase do Furtado, para mim, simboliza muito do que foi a sua vida, ou seja, né, apesar dele ter sido sempre um crítico, né, ou ter sempre levantado os problemas, levantar os problemas nunca foi desculpa, né, ou nunca foi pretexto para fugir à luta, né, digamos assim. Então, a primeira questão que se coloca aqui é que a gente precisa entender os nossos problemas para sermos capazes de enfrentá-los. Então, a esperança com o futuro diferente, a meu ver, sempre foi uma marca da obra do Furtado, não só da obra, mas a sua atuação como homem público, né, ao longo dos seus quase 90 anos de vida. Então é isso, gente, acabei. Ultrapassei acho que só um pouquinho. Encerrou com uma sensação otimista, isso foi tão bom. Essa é uma missão de vida. Ótimo. Foi excelente, Fernanda. Muito obrigada. Realmente. Imagina, obrigada eu. Eu já vou